Será que Losing My Religion é uma música sobre religião? Se você acha que é, fica tranquilo, porque muita gente pensa da mesma forma. Mas essa é justamente a maior armadilha dessa música. Ela não fala sobre religião. Também não fala sobre perder a fé. A verdade é que o maior sucesso do R.E.M. acontece inteiro dentro da cabeça de uma pessoa. E é isso que você vai descobrir hoje. Ladies and gentlemen, boys and girls. Aqui é Matias Pires, professor de inglês há 30 anos, e aqui você aprende inglês com Emotional Learning, um método que eu criei para que você aprenda de forma emocional e nunca mais esqueça das palavras, das expressões, de tudo que você vai ver aqui. E hoje finalmente chegou o dia de uma das músicas mais pedidas aqui no canal, Losing My Religion, do R.E.M. A propósito, você sabe o que quer dizer R.E.M.? R.E.M. stands for Rapid Eye Movement. É uma sigla, Rapid Eye Movement, que é aquela fase do sono em que acontecem aqueles sonhos mais intensos. Mas curiosamente, esse não foi o motivo da banda escolher esse nome. O vocalista da banda, Michael Stipe, ele encontrou essa palavra num dicionário e mostrou pro grupo, e a galera gostou, justamente porque não significava nada específico e a banda nem sabia o rumo que ele ia tomar. Então esse nome ele não rotulava, o conjunto eu ia falar. Conjunto, a minha avó falava conjunto. A minha tia, ela falava Júnior, chamava de Júnior, quando era criança, que eu sou Júnior. Júnior, como é que tá o conjunto? Conjunto. Eu dizia, tia, conjunto é muito... Não se fala conjunto, é banda, tia, é banda. Bem, esse nome então soava legal e não rotulava banda. O que eu acho mais interessante é que com o passar dos anos, esse nome ele combinou perfeitamente com as letras da banda. Porque muitas vezes essas letras, elas realmente parecem pensamentos e emoções acontecendo aqui, dentro da cabeça de alguém. Ô Júnior não, Matias. Ô Matias, e esse título aí, Losing My Religion, não é perdendo minha religião? É sim. Só que não era bem isso que ele queria falar nessa música, tá? Porque o próprio Michael Stipe, ele explicou que essa expressão, ela vem lá do sul dos Estados Unidos. E ela era usada quando alguém chegava no seu limite, digamos assim, no limite emocional, perdendo a sua compostura, quase que perdendo o controle. Então, desde o título, a música já mostra que não é exatamente sobre religião, e sim sobre alguém que tá ali, emocionalmente no limite. Sabe uma coisa que marca muito essa música? É esse bandolim, logo aí no comecinho. E ele nasceu quase por acaso, porque o guitarrista, o Peter Buck, tinha acabado de comprar um bandolim. Aí tava aprendendo ali a tocar. E o que ele fazia? Enquanto ele tava aprendendo, ele gravava aquela prática ali pra ouvir depois e ver como é que ele tava se saindo. E aí ele tava ouvindo uma dessas gravações um dia lá e percebeu que tinham vários trechos, quando ele tava lá aprendendo, que tinha uma sequência de notas que chamou a atenção dele. E aquela ideia acabou dando origem a esse riff inicial de Losing My Religion. Olha que acidente maravilhoso. Eu acho que as melhores coisas realmente partem de acidente, cara? Foi um acidente. Ele disse que ele nunca teria feito aquela sequência de acordes se não fosse pelaquela prática ali. Agora presta atenção aqui comigo, tá? Anos depois do lançamento, o Michael Stipe disse que Losing My Religion era uma classic obsession song. Ou seja, uma clássica música sobre obsessão. Mas olha só, eu não quero que você simplesmente aceite essa ideia. Eu quero que a gente faça um teste aqui. Enquanto a gente vai analisando aqui a letra, veja se você consegue encontrar os sinais dessa obsessão. Será que essa música realmente fala de alguém obcecado por outra pessoa? Ou será que ela fala de outra coisa? Guarda aí essa pergunta, porque no final da aula a gente volta nela. Oh, life. Oh, vida. Is bigger. Literalmente, a vida é maior. Big é grande e bigger maior. E normalmente quando você compara com alguma coisa. Bigger. Bigger than what? Maior do que o quê? It's bigger than you. It's bigger than you. Literalmente, ela é maior que você. You are not me. And you are not me. Que quer dizer, e você não é eu. Sou horrível, Mas naturalmente. E você não é como eu. Essa frase, ela passa uma ideia bem interessante. É como se ele dissesse, você não consegue enxergar as coisas da forma que eu enxergo. Cada pessoa vê o mundo de um jeito diferente. The lengths that I will go to. The lengths that I will go to. Isso, essa palavra é chata. Length
é chatinha, né? Porque a gente fala com a língua entre os dentes da frente. Length, length. Só que tem um S. Lengths, lengths. The lengths that I will go to. A boa notícia é que tem muito nativo que não fala isso direito também. Fala só o S. Lengths that I will go to. The lengths that I will go to. E olha que expressão legal. The lengths that I will go to quer dizer as distâncias às quais eu irei. Quando o nativo fala isso, ele está pensando na distância, the lengths, que alguém está disposto a percorrer para conseguir alguma coisa. Num português mais simples, até onde eu sou capaz de ir, ou então o quanto eu sou capaz de fazer por isso. Tem uma expressão que eu me lembrei agora que eu queria te ensinar, que é bem legal. To go to great lengths, que literalmente quer dizer ir a grandes distâncias, mas num português mais comum, não medir esforços, fazer de tudo, ir até as últimas consequências. Você conhecia essa expressão? Ela acabou de acender uma luz aí na sua cabeça? É muito legal aprender assim, né? É exatamente isso que a gente faz aqui no canal. Então, ó, se inscreve aqui, porque eu sempre publico essas aulas como essa, toda semana. E ó, eu tenho certeza, porque eu já vi muito comentário assim. Daqui a alguns meses, você vai olhar para trás e você vai perceber o quanto que seu inglês está melhor. O quanto que seu inglês não é mais o mesmo. Então, vamos fazer o algoritmo funcionar para você. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque assim você não perde nada. Vamos voltar aqui. Distance in your eyes. The distance in your eyes. Literalmente, a distância nos seus olhos. Ou de forma mais natural, a distância que existe no seu olhar. Ó, percebe aqui que ele não está falando de uma distância física, ele está falando que aquela pessoa está meio que se distanciando. Tem algum afastamento ali, tem uma frieza, uma dúvida, ou a impressão só dele, que tem alguma coisa, tem. Me diz uma coisa, até aqui não parece que a gente está ouvindo os pensamentos de alguém apaixonado? Repare aí que ele olha para essa pessoa e diz que existe uma distância nos olhos dela. Mas ninguém disse nada. Ninguém terminou um relacionamento. Ninguém rejeitou ninguém. Parece ser apenas a maneira como ele interpreta esse olhar. Quando a gente gosta muito de alguém, isso acontece, né? A gente começa a procurar significado em cada sorriso, em cada silêncio, em cada expressão. Vamos guardar essa ideia e ver se os próximos versos continuam apontando aí para esse caminho. Oh no, I've said too much. Oh no! I've said too much. Ah não, eu falei demais. Olha o present perfect. I've said, que é I have said. Ele poderia ter falado apenas I said? Poderia. Mas o foco aqui não é exatamente quando ele falou. O foco é a consequência. Ele acredita que ele falou mais do que ele deveria. Como diria minha digníssima, quando alguém fala demais, ela é o quê? Boca aberta. Precisa rotar? Nossa, vai participar. Esse cachorro, ele arrotou, gente. Como é que é a pessoa? Meu nome? Boca aberta. Boca aberta. Você viu que ela fala com esse sotaque, né? Paulista. Onde foi que eu fui arrumar o meu jegue? Arrumar não, né? Armar. Não. Obrigado. Amarrar o meu jegue. Então o Michael aqui é um boca aberta. I set it up. I set it up. Essa é uma das partes mais complicadas aqui do trecho, porque o phrasal verb set up significa o quê? Ele significa montar, organizar, preparar, mas aqui esse sentido não funciona direito não. Nesse contexto, a ideia é eu causei essa situação, tipo eu provoquei isso. É como se ele estivesse pensando assim, cara, eu acho que eu criei isso aqui, fui eu que criei esse problema todo. Você vê aqui, logo na primeira estrofe já aparece uma pessoa extremamente insegura. Ela começa dizendo que a vida é maior do que tudo aquilo que está acontecendo. Aí depois ela reconhece que a outra pessoa enxerga o mundo de uma forma diferente. Em seguida, essa pessoa admite que ela faria qualquer coisa por aquilo que ela está sentindo. Olha para essa outra pessoa, percebe uma certa distância no olhar e termina pensando que falou demais, que foi boca aberta, achando que ela mesma provocou alguma situação. A gente está acompanhando os pensamentos de alguém que está tentando entender o que está acontecendo. That's me in the corner. That's me in the corner. Literalmente, sou eu na esquina, ou sou eu ali no canto. Nesse caso aqui, provavelmente, ele não está falando da esquina, porque corner pode ser esquina, pode ser até no futebol, né, o escanteio. Mas é uma quina, no canto da parede, você fala muito isso. Por exemplo, quando alguém está com medo, ela vai pro corner. Sou eu ali, no canto, meio que recuado. Esse that's me, ele significa simplesmente esse sou eu. That's me. Você mostra uma foto, oh, that's me. Esse aqui sou eu. Sou eu ali, no canto. That's me in the spot.
Olha o That's Me de novo. Esse sou eu sob os holofotes. Spotlight, né? É esse holofote. Muito usado em show, né? Que você coloca lá. Ou quando você fala que alguém está em evidência, você pode falar in the spotlight. Sob os holofotes. Você percebe que sequência de sonho é essa, né? Porque ele diz, ali sou eu no canto e ali sou eu no spotlight, no centro das atenções. Losing my religion. Perdendo a minha religião? Não é exatamente isso. Como eu falei lá atrás, Losing My Religion não é sobre religião. É uma pessoa que está chegando no limite ali da emoção dela, no limite emocional mesmo, que está perdendo a compostura. Porque nesse trecho aparece uma coisa muito forte. Ele fala, sou eu no canto, e logo depois, sou eu sob os holofotes. São duas imagens opostas. Quem está no canto, normalmente, está passando despercebido. E quem está sob um holofote é visto por todo mundo. Talvez essa justamente seja a sensação do personagem. Ao mesmo tempo que ele queria passar despercebido, ele sente como se todas as atenções estivessem voltadas para ele. Trying to keep up you. Trying to keep up with you. Tentando keep up, que é acompanhar. Tentando acompanhar você. Quer dizer assim, ficar no mesmo ritmo, não ficar para trás, né? Por exemplo, você chega numa aula de spinning, no meu caso. Imagine o Teacher Matias numa aula de spinning, porque eu passo o dia inteiro andando. Mas se você me colocar numa aula de spinning, I can't keep up. Que eu não consigo acompanhar. Então aqui ele está falando que está tentando acompanhar essa pessoa. Trying to keep up with you. And I don't know if I can do it. And I don't know if I can do it. Literalmente, eu não sei se eu consigo fazer isso. Eu não sei se eu posso fazer isso. Eu estou tentando te acompanhar, mas eu não sei se eu consigo. Oh no, I've said too much. Depois ele repete. Oh no, I've said too much. Oh não, eu falei demais. Boca aberta. I haven't said enough. I haven't said enough. Tá de sacanagem, né? Você disse que falou muito, mas não falou o suficiente? All present perfect de novo, né? I haven't said enough. Várias vezes, quando você acaba com GH em inglês, a pronúncia é de F. F mesmo. Não dessa pronúncia entre os dentes, mas de F mesmo. Enough, enough, enough. Tudo tá certo, essas pronúncias todas estão certas. Enough, que quer dizer o suficiente. Olha a contradição. Primeiro ele fala, eu falei demais. E logo em seguida ele fala, eu não falei o suficiente. Isso não parece exatamente a cabeça de alguém completamente inseguro? É aquela situação que você tá conversando com a pessoa que você gosta, quando vai embora fica assim, cara... Você fica revisitando cada palavra que você falou. Pô, será que eu exagerei? Será que eu deveria ter falado mais? Você percebe como a insegurança começa a aparecer na letra aqui cada vez mais? Eu falei tanto, mas não falei o que eu deveria ter falado. Meu querido, cara, eu vou falar de novo sobre a Silvia, a minha terapeuta. Eu tenho que começar a fornecer o número da Silvia para as pessoas. Né, Silvia Patrícia? I thought that I heard you laughing. Thought that I heard you laughing. Literalmente, eu acho que eu ouvi você laughing, rindo. Duas coisas aqui interessantes. A primeira é a pronúncia do thought. Thought. Se ligue que esse som entre os dentes é como se você estivesse falando assim. Thought. E thought é o passado de think. Think pode ser pensar, achar. Só que em português fica mais natural falar achar. I thought, eu achei que. I heard you laughing. Olha a pronúncia do laugh. 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 E não é esse lá. É mais pro E. Laugh. Laugh. O britânico que fala laugh. Laugh. Mais aberto mesmo. E laugh é gargalhar. É dar risada. Então ele ouviu você laughing, rindo. I thought, eu achei that I heard you laughing. Eu achei que eu tivesse ouvindo você rir. Eu acho que eu vi você rindo. I thought that I heard you sing. I thought that I heard you sing. Eu achei que eu vi você cantar. Olha a estrutura como é parecida. Eu achei que eu vi. I thought that I heard. Eu achei que eu vi you sing, você cantar. Tem mais uma coisa acontecendo aqui. Ele nunca afirma nada. Ele não diz você riu. Ele diz eu achei que eu vi você rir. Ele não diz você cantou. Ele diz eu acho que eu ouvi você cantar. Percebe que ele vive no campo das interpretações? Ele está tentando descobrir o que a outra pessoa sente, mas ele nunca consegue ter certeza de nada. E é exatamente essa falta de certeza que alimenta a obsessão. I think I thought I saw you try.
I think I thought I saw you try. Meu Deus, quanta coisa. I think, eu acho. I thought, eu acho que eu achei. I saw, que eu vi. You try, você tentar. E pode ficar tranquilo, vocês não vão ouvir uma pessoa normal no dia a dia falando isso. Eu acho que eu achei. Meu Deus, a não ser que você esteja falando com a criança gosta de falar essas coisas, mas uma conversa normal, fica tranquilo que você não vai ouvir isso. Isso aqui é para ser poesia mesmo, ou para ser doido. Olha que interessante você usar isso para praticar a sua pronúncia. I think I thought, 2 vezes essa língua entre os dentes. I think I thought. E agora o S normal, saw. I think I thought I saw you try. E mais legal ainda você colocar da frente para trás, né? Try, you try, saw you try. Thought I saw you try. I think I thought I saw you try. Quando você tiver dificuldade com uma frase grande, é bom você fazer isso. Isso aí realmente faz com que você fale com muito mais naturalidade. Esse treino, né? Esse treino, ele deixa a sua fala mais natural. Eu acho que eu achei que eu vi você tentar. Tentar o quê? Parece aqui que o narrador ele já não consegue confiar mais nem nas próprias percepções. Eu achei que eu vi você rindo, depois eu achei que eu vi você cantar, e eu acho que eu achei que vi você tentar. Nossa, tudo é cercado de incerteza. Ele não afirma nada. Ele não afirma que viu, ele não afirma que ouviu. Ele acha. Será que ela riu? Será que ela cantou? Será que ela tentou? Isso reforça a ideia do que eu falei desde o começo, que a gente não está vendo os acontecimentos de forma objetiva, né? A gente está vendo tudo através da cabeça do cara aí. Every whisper. Cada sussurro. Whisper, sussurro. Every waking hour. Of every waking hour. De cada hora que eu estou acordado. Waking vem do verbo wake, que significa acordar, mas aqui waking funciona como um adjetivo. Waking hour, que significa a hora que você está acordado, em oposição às horas que você está dormindo. É uma expressão bem comum em inglês, tá? Quando você fala he works every waking hour, quer dizer que ele trabalha todas as horas que ele está acordado. I'm choosing my confessions. I'm choosing my confessions. Literalmente, eu estou escolhendo as minhas confissões. Choose, escolher. Tá no continuous aqui. I'm choosing, eu estou escolhendo. E confession é confissão. Olha como ele pega esse tema da religião. Ele não está falando sobre religião, mas ele pega o tema. Confession também pode significar qualquer revelação muito pessoal, como admitir algum sentimento ou falar alguma coisa que você está escondendo. Então eu estou escolhendo as minhas confissões. Eu estou escolhendo deixar público aquilo que é privado. Eu escolho o que eu vou falar. Trying to keep an eye on you. Tentando manter um olho em você. Naturalmente, a gente falaria tentando ficar de olho em você, porque é uma expressão bem comum. To keep an eye on someone, que é literalmente manter o olho em alguém. Mas o significado é ficar de olho em alguém. Observar alguém, acompanhar alguém atentamente. Ô, meu irmão, aqui tá bem stalker, né? Ficar de olho na pessoa, tá vigiando a pessoa agora? Like a hurt, lost and blinded fool. Like a hurt, lost and blinded fool. Como um tolo, machucado, perdido e cego. Hurt pode ser adjetivo também. Aqui é um adjetivo. Machucado, ferido. E lost é perdido. E blinded é o particípio de blind, cegado, que fez alguém ficar cego. Os 3 adjetivos eles descrevem a palavra fool, tolo, bobo, ingênuo. Então, um tolo machucado, perdido e cego. Meu Deus, é a vítima agora. Esse trecho todo aqui, ele mostra alguém completamente consumido pelos próprios pensamentos, enquanto ele está acordado. Cada momento parece ser dedicado a pensar no que ele vai dizer, ou no que ele já disse, ou como a pessoa vai reagir. Ao mesmo tempo, ele diz que está tentando ficar de olho nessa pessoa. E não precisa dizer que ele está seguindo alguém, né? Pode ser simplesmente mostrar que ele presta atenção em cada gesto, em cada palavra, em cada reação, né? Tentando encontrar algum sinal que confirme aquilo que ele sente. E no fim ele se chama de um tolo machucado, perdido e cego. É interessante aqui porque, pela primeira vez na música, ele deixa de falar sobre a outra pessoa e passa a definir a si mesmo. E é uma descrição dura como ele se enxerga. Consider this. Considere isso. Consider
Consider, que é considerar, que é pensar sobre, que é levar em consideração. É como se ele estivesse tentando chamar a atenção, né? Peraí, pensa nisso. Consider this, né? Considere isso aqui, ó. Hint of the century. The hint of the century. Literalmente, a dica do século. Né? Porque hint pode ser uma pista, uma insinuação, uma dica. Can you give me a hint? Pode me dar uma dica? Aqui o hint of the century, ele está exagerando. Como se ele dissesse a dica do século, né? Ou seja, uma dica tão óbvia que ninguém deveria deixar passar. Essa frase é genial em inglês, porque hint é uma palavra pequena que quer dizer dar a entender alguma coisa. A pista mais óbvia do mundo é nessa pista, essa insinuação. Olha só como tudo começa a se encaixar. Para uma pessoa que está emocionalmente envolvida, qualquer pequeno sinal parece enorme. Um olhar vira uma mensagem. Um sorriso vira esperança. Uma simples pista vira a dica do século. É exatamente isso que uma obsessão faz. Ela aumenta o peso de coisas que talvez, para qualquer outra pessoa, passassem despercebidas. Consider this. Considere isso. The slip, que é o mesmo que deslize ou deslize. Pode ser escorregar, mas no caso aqui é um deslize, um erro, uma escorregada. Algo que aconteceu sem querer. Eu me lembro que tem, eu acho que é perto do aeroporto lá em Maceió, tem um motel Deslize, né? Não, é aqui, é um lugar aqui perto. Deslize, ó. Talvez esse aqui seja um dos versos mais interessantes da música. Realmente foi um deslize? Que deslize foi esse? Será que ele deixou escapar sem querer ali aquilo que ele estava sentindo? Porque quando você gosta de alguém, rapaz, olha, só basta uma palavra, um olhar diferente ou um comentário fora de hora para você pensar assim, eita, pronto. Agora essa pessoa percebeu. Tá vendo que essa ideia fica conversando com tudo que a gente viu até agora? That brought me to my knees. Literalmente que me trouxe aos meus joelhos. Failed, fracassado. To bring to your knees é bem comum em inglês, né? Significa levar alguém aos joelhos. É como falar em português, né? Cara, me fez desabar, me derrubou. E fala failed, que vem de fail, que é falhar. Mas aí fica falhado, né? Fracassado. Uma pessoa que sente que não conseguiu o resultado que ele esperava. Então foi esse deslize, foi esse erro, esse pequeno lapso que me derrubou. What if all these fantasies? Literalmente, e se todas essas fantasias come flailing around. Pegando com a parte lá, e se todas essas fantasias vierem se debatendo por aí? Essa é uma das frases realmente mais difíceis da música, porque fantasy é fantasia, é imaginação, é idealização. E flail é um verbo que significa se debater, agitar com os braços, com as pernas, né? Ficar sem controle, se mover desordenadamente, se mover de maneira desordenada. É uma palavra que transmite falta de controle e cria uma imagem bem caótica, como se essas fantasias ou esses pensamentos simplesmente surgissem de todos os lados, fora de controle. E se essas fantasias viessem de todos os lados? E aí depois ele fala, now I've said too much. Agora, agora sim. Agora eu falei demais. Se eu não tinha falado demais agora, eu sou boca aberta do século. Vamos parar aqui e olhar para tudo que aconteceu. Até agora, tudo que aconteceu. Durante a música inteira, ele interpretou olhares. Ele tentou encontrar pistas. Ele achou que ouviu coisas. Ficou em dúvida se falou de mais ou de menos. Quase tudo aconteceu na cabeça dele. Será que é por isso que o Michael Stipe chamou essa música de Classic Obsession Song? But that was just a dream. Mas aquilo ou isso foi apenas um sonho, apenas, somente. Try, cry, fly, try. Tente, chore, voe. De novo, tente. Olha o imperativo aqui. E talvez tenha sido apenas porque elas rimam mesmo, né? Pra dar mais força à melodia e à música. E esse final aqui, ele muda completamente a forma como a gente enxerga tudo o que aconteceu antes. Durante a música inteira, ele está dizendo que está tentando interpretar as risadas, os olhares, os gestos, os possíveis sinais aí de outra pessoa. Mas no momento que ele fala,
But that was just a dream. Mas aquilo foi apenas um sonho. Você pode entender de duas maneiras. A primeira é literal. Tudo aquilo aconteceu apenas em um sonho. E a segunda representa as expectativas, as fantasias, como ele próprio usou a palavra fantasies, que ele criou ali ao longo da música. Em outras palavras, aquilo que parecia ser tão real para ele talvez nunca tenha passado de uma simples ilusão. Just a dream. Just a dream. Apenas um sonho. Tá vendo? Era só um sonho. Olha só, depois de tudo, ele fala que aquilo foi apenas um sonho. Isso aí, na minha terra, chama de cigarrinho de artista. Tô falando, não estou dizendo, tô afirmando que Michael, né? A galera não, Michael. Rapaz, você lembra da pergunta que eu fiz lá no começo? Será que essa música realmente é uma classic obsession song? Rapaz, depois de analisar essa música inteira, eu acho que sim. Não que a música diga claramente o que aconteceu, ela nunca diz. Mas ela mostra alguém tentando interpretar absolutamente tudo. Um olhar, Distance in your eyes. uma risada, I thought that I heard you laughing. uma possível pista, Hint of the century. um deslize, Slip. a dúvida de ter falado de mais ou de menos. Tudo passa pelo filtro de alguém que está completamente envolvido, desesperado, para descobrir se o sentimento vai ser correspondido. E muita gente se identifica com isso, né? A música fala daquela fase em que a nossa própria cabeça começa a criar histórias, fica interpretando sinais e transforma pequenas coisas em enormes certezas, ou então em enormes dúvidas. E é por isso, ladies and gentlemen, que essa música continua sendo uma das letras mais brilhantes já escritas. Não porque ela conta uma história linear, perfeitinha ali. Ela tá colocando a gente na mente de alguém que tá vivendo essa história. Ou será que foi só um sonho? Em Losing My Religion a gente acompanha pensamentos, dúvidas, inseguranças, interpretações. E no final, tudo parece se desfazer quando ele fala, mas aquilo foi apenas um sonho. Essa música, apesar de ser louca, já fez a vida de muita gente. A gente já imaginou coisas, já interpretou sinal, já teve expectativa quebrada. Pois é, ficou pensando, cara, o que aquela pessoa tá pensando, né? Mas o que ela significa pra você? Eu quero saber, essa música aqui significa o que pra você? Coloca aqui embaixo nos comentários. Eu adoro ler essas histórias, então eu tenho certeza que muita gente vai gostar também de conhecer a tua versão, a tua visão. Agora chegou a hora de praticar com a música inteira, né? Eu deixei aqui embaixo o link do clipe. Então assista lá o vídeo, coloca a música para tocar, veja agora, escute na verdade, quantas palavras e expressões você consegue reconhecer sem precisar olhar tradução, nada. Aí você vai sentir que o aprendizado realmente funciona. Você vai começar a entender as palavras, a ouvir aquelas palavras que passavam despercebidas. E se você gostou dessa aula, aproveite para deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, porque isso ajuda muito, cara. Eu quero que esse conteúdo chegue em muitas pessoas que também querem aprender inglês de um jeito muito mais leve, mais interessante. Deixa eu falar uma coisa, tem uma novidade que me deixou muito feliz. Eu descobri aqui, algumas pessoas deixaram um comentário para mim aqui, eu tô bem feliz com isso. Eu tô concorrendo ao prêmio iBest, que é o iBest que a gente chama, né? Na categoria Melhor Canal de Educação. E se você acha que esse trabalho aqui merece o seu voto, eu vou deixar aqui o link na descrição. Vai ser uma alegria enorme contar com o teu apoio. De coração mesmo. E se você percebeu durante essa aula que aprender inglês pode ser muito mais envolvente, muito mais gostoso de aprender quando existe contexto, quando existe emoção, história, acesse o meu site. O link também está aqui na descrição. E se as matrículas estiverem abertas, vai ser um prazer enorme te receber no English Masters e te ajudar a transformar o seu inglês em algo natural, algo realmente prazeroso e definitivo. Se você me escolher como professor, minha meta é ser o último professor de inglês da sua vida. Thank you so much for being here. Muito obrigado pela companhia e eu te espero na próxima aula, ou quem sabe, lá no curso. Rock on!